Seja muito bem-vinda ao novo episódio aqui do podcast. E já sabes, para mim é sempre uma honra estar aqui contigo e hoje trago assim um tema super especial que acho que nem posso considerar bem um tema, é mais uma frase que muitas mulheres que já passaram por um processo de emagrecimento dizem muitas vezes. Então é aquela frase de: Mariana, eu já fiz de tudo aquilo que tu possas imaginar para emagrecer, mas comigo nada resulta. E se tu já dissestes ou costumas dizer esta frase com muita frequência, tu tens mesmo que ouvir este episódio até ao fim, porque não tens noção do quanto o poder das tuas palavras, dos teus pensamentos te estão mesmo a impedir de emagrecer. Não é só a tua alimentação, não é só se calhar a falta de exercício físico, a pouca água, não importa. Muito provavelmente aquilo que te está a impedir de emagrecer é aquilo que tu dizes e que tu pensas sobre ti mesma. Mas calma lá que eu já vou explicar-te tudo para que tu possas entender e abrir aqui um bocadinho a tua mente e perceberes então que tema é que eu trago para ti hoje e porque é que eu insisto tanto em termos cuidado com aquilo que dizemos, mas também, sobretudo, com aquilo que pensamos. Claro que muitos dos nossos pensamentos, ou a maior parte deles, são automáticos, são involuntários, não é? São inconscientes no sentido de quando damos conta já estamos a pensar naquilo, mas nós podemos realmente mudar isso e começar a estar mais atenta à forma como pensamos, como falamos connosco mesmas e começar a mudar um bocadinho o discurso que nós temos connosco mesmas e ajudar-nos a chegar aonde queremos. No final de contas é falarmos connosco como se estivéssemos a falar com a nossa melhor amiga, não é? Se a nossa melhor amiga estiver muito triste, muito em baixo, nós não vamos chegar lá e pô-la ainda mais para baixo, não é? Ou ter ali um discurso negativo em que, se ela já está no fundo do poço, ainda fica pior. Não, nós temos exatamente uma atitude diferente. E muitas vezes connosco nós não temos essa atitude, mas muitas vezes connosco nós não temos consciência de que não temos essa atitude connosco, ok? Por isso, fica aí desse lado que eu tenho a certeza que tu vais descobrir coisas incríveis sobre ti e, acima de tudo, o quanto isso pode estar a ajudar ou a afastar aquilo que tu mais desejas na tua vida, ou uma das coisas que tu mais desejas na tua vida, que acredito que também desejas outras, mas estás aqui é porque emagrecer é um desses desejos. Então já sabes, eu de vez em quando vou aqui olhando para as minhas notas, só para garantir que não perca aqui o raciocínio, porque já sabes que eu estou sempre a lembrar-me de histórias, de situações que eu vivi ou que eu vivo, seja com clientes minhas, seja em programas meus, o que quer que seja, e então é importante eu ter aqui um fio condutor para garantir que passo toda a informação que eu quero para ti e que no final deste episódio tu comeces a dar mais importância não só à alimentação, ao exercício, à água, etc., mas também à forma como tu falas e, sobretudo, como tu pensas, porque isso pode não, está a bloquear, sem dúvida, os teus resultados. Mas vamos lá, então, mergulhar neste tema e aprofundar. Então, primeira coisa que eu te quero dizer sobre isto é que se tu costumas dizer esta frase de já fiz de tudo para emagrecer, mas comigo nada resulta, eu quero que tu saibas que isto tem um motivo para acontecer, ok? Provavelmente isto acontece porque tu já tiveste muitas experiências ou já passaste por vários métodos, várias coisas para tentar emagrecer. Seja a dieta da farmácia, que é baixa em hidratos de carbono e que até é complementada com suplementos, seja uma dieta detox, não é? Seja uma dieta mais rica em gordura, seja a dieta da melancia, da sopa, seja um protocolo de jejum intermitente, seja até algum tratamento de estética que tu já fizeste e que realmente fazes aquela massagem ou aquele tratamento e no final notas uma redução excelente em termos de volume, mas depois, passado algum tempo, volta tudo ao mesmo.
E o que eu quero com isto dizer é que se te identificas com algumas ou até com outro tipo de abordagens que existem, porque a verdade é que há várias formas de matar, entre aspas, um coelho, não é? Não é que eu gosto de matar animais, aliás, eu adoro animais, mas, ou seja, há várias formas de resolver a mesma questão, não é? E então é importante tu perceberes que não quer dizer que estas abordagens estejam erradas, não. Muitas delas, ou a maior parte delas, funciona. Depois, o que pode não funcionar é, a médio e longo prazo, conseguires os resultados que tu mais desejas, ou até mesmo algumas destas, colocar aqui algumas questões, sobretudo de saúde, assim, em perigo. Mas isso são outras questões e não é com esse foco que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje só para te explicar que provavelmente tu já estás desacreditada que vais conseguir emagrecer, ou seja, já achas que isto não é para ti porque tudo aquilo que tu experimentaste até hoje não funcionou. E a verdade é que se eu estivesse no teu lugar e já tivesse passado por todas estas situações, acredito que estivesse exatamente no mesmo sítio que tu, a pensar exatamente da mesma forma que tu e provavelmente até com os mesmos resultados do que tu, porque o que acontece é, não está nada de errado contigo, apenas o método que tu escolheste não funcionou para ti, não fez sentido para ti e tu não conseguiste então emagrecer e sobretudo manter esse peso perdido, porque eu conheço muita gente que já emagreceu muito, é verdade, e que claro que com estas dietas tu vais conseguir emagrecer, só que depois vem o reverso da medalha, não é? Que é a questão de, mas depois não consigo manter, Mariana, depois nem sequer consigo chegar a uma fase de manutenção, mesmo na fase de manutenção não me identifico porque criei medo de comer, aliás, até já tive clientes minhas que disseram, a nutricionista diz que eu agora até já posso comer mais um bocadinho, mas eu tenho medo porque ela sempre me proibiu e agora diz-me que eu posso e eu acho que se comer vou realmente engordar tudo, então eu não como, só que depois criamos ali uma má relação com a comida, não é? Muitas vezes distúrbios que começam a surgir a partir daí, então é preciso mesmo ter muito cuidado e quando tu decides emagrecer, escolheres uma forma que faça sentido para ti, com a qual te identifiques e acima de tudo que tu consigas manter para o resto da vida, ok? E não estou com isto a querer dizer que há métodos melhores do que outros, não é isso? Apenas a forma de trabalhar que eu trabalho, ou seja, o meu método é aquilo que eu aplico comigo, ok? E com as minhas clientes também, como é óbvio, mas é aquilo que faz sentido para mim e uma abordagem que vai muito além da alimentação, não é? Da nutrição e por isso é que o tema de hoje é assim tão diferente, mas que tenho a certeza que muitas fichas vão cair e que tu vais ficar surpreendida com muita coisa que eu te vou dizer aqui hoje, ok? Então vamos lá continuar. Como eu te estava a dizer, se tu tens este tipo de pensamento, não está nada de errado contigo. O que significa é que as formas que tu tens escolhido para emagrecer foram métodos que não fizeram sentido para ti ou que não te trouxeram os resultados que tu desejas, seja porque não te identificaste ou com o profissional que te estava a ajudar ou porque não te identificaste com aquele tipo de alimentação. E atenção, eu não estou com isto a tirar a responsabilidade de ti, não é? Porque provavelmente tu até podes dizer, não, Mariana, realmente quando eu sou focada e faço o que me mandam, a coisa resulta. O problema é depois. Ok, então aí o problema não é teu, a questão é só que o método que tu escolheste não foi aquele que fez mais sentido, porque não é uma alimentação que te dê prazer e que tu queiras manter para o resto da vida. E quando nós estamos perdidas, sem saber o que fazer, nós voltamos aos velhos hábitos. Porquê? Porque já os conhecemos, já sabemos como é, como funciona, e então temos sempre essa tendência a voltar ao velho padrão, ok? Mas aquilo que eu quero que tu entendas é que nenhuma nutricionista, ninguém te vai salvar, só tu te podes salvar. Nós estamos aqui para te ajudar, para te dar a mão, sim, mas tanto nós como vocês, sobretudo, não é? Vocês mulheres que são com quem eu trabalho, têm também que fazer a vossa parte, porque eu costumo dizer que se fosse só conversar comigo que vocês emagrecessem, era muito melhor, mas isso não é verdade, ou seja, é que uma parceria 50-50 em que eu dou ao máximo a minha parte e estou sempre disponível para melhorar e poder cada vez mais ajudar-te e atender às tuas necessidades, mas tu também tens que fazer a tua parte e é isso que eu também quero dizer, ou seja, não estou aqui a querer dizer que são só as dietas que não funcionam, não,
pode até não ter sido só a dieta, mas também o teu grau de compromisso naquele momento também não ter sido o maior. Mas isso, claro que nós somos seres humanos, não é? Temos aqui a nossa parte da razão, da racionalidade, e se nós pararmos e fizermos essa autoavaliação, nós também temos essa consciência, não é? Porque não adianta nós procurarmos ajuda se depois não vamos seguir aquele passo a passo, porque não vais ter o resultado que tu desejas, porque não estás realmente a aplicar aquilo que te foram sugerindo, ensinando e passando para te ajudar. Mas aqui era só um à parte. E então eu gosto muito de dar exemplos, e tu já sabes, e eu quero que tu penses, imagina, no teu carro. Imagina que o teu carro agora tem um problema, mas que até é um carro que nunca deu assim grandes chatices, nem é assim um carro muito antigo, mas que ele tem ali um problema. E tu vais a uma oficina, a um mecânico, não resolve, vais ao segundo, também não consegue resolver, vais ao terceiro, não resolve, e aquilo que eu te quero perguntar é: o facto de ainda ninguém ter resolvido significa que não há mesmo solução para aquilo, não é? Ou será que as pessoas a quem tu recorreste são pessoas que não estão habituadas, por exemplo, àquele carro, àquela marca daquele carro, nunca lidaram com aquele problema, então deram o seu melhor, tentaram fazer tudo para te ajudar, mas na verdade não conseguiram, não é? Porque se calhar até é um carro mais recente, enfim, pode haver aqui uma série de questões. Agora, aquilo que eu quero que tu penses ou que tu reflitas e vais colocar o carro de parte, claro que se calhar se fosse um carro antigo até podias pensar nessa hipótese, mas pensando que não, que é um carro até relativamente recente e que não te queres desfazer dele, não é? Ou seja, e precisas dele para ir trabalhar, fazer as coisas do teu dia-a-dia. Então, lá está, não é por não teres conseguido resolver a questão até ali que tu vais desistir ou que aquilo nem sequer ou que aquilo não tem solução, não é? Claro que tem solução, claro que alguém vai conseguir resolver. Podes ainda não ter chegado à pessoa certa que te vai realmente dar o caminho e ajudar, neste caso, a resolver a tua situação. E então quero que tu compares isso com a tua experiência no emagrecimento. Provavelmente, se calhar já foste a mais do que 4 pessoas, nutricionistas, métodos, não importa, mas ainda assim, se ainda não resolveste essa questão, é apenas porque ainda não encontraste a solução certa para ti. E se tu não desistes do teu carro, espero também que não desistas de ti, que és o bem mais precioso deste planeta. E aliás, se tu não estiveres bem, não tiveres saúde e não estiveres cá, também de nada adianta ter um carro, certo? Por isso, mais importante do que um carro somos nós mesmas, e se nós não desistimos de outras coisas, muito menos devemos desistir de nós. Aqui foi só uma comparação, uma metáfora, mas para tu entenderes que realmente nós connosco muitas vezes somos muito, muito más, não é? Do género, ok, se eu tiver um problema em casa, no meu carro, ou até com o meu filhote, ou com alguém que eu gosto, eu vou até ao fim do mundo para resolver. Mas comigo, não correu bem, não correu bem, não correu bem. Pronto, isto não é para mim, comigo nada resulta, comigo nunca vai dar, olha, é aceitar e pronto. Ok, tipo, se é isso que tu queres, tudo certo, mas eu acredito que se tu estás aqui a ver ou a ouvir-me, não é isso que tu queres. E tu precisas que alguém te mostre e te explique e que te reacenda a tua chama e a tua esperança de que realmente vais conseguir ser bem-sucedida e conquistar o corpo, a saúde, a energia, a autoestima, a confiança que tu desejas. Porque lembra-te, isto não tem nada a ver com os quilos que tu perdes, mas sim com a vida que tu ganhas. E eu sei o quanto o nosso corpo, a forma que nós nos sentimos, influencia tudo, tudo, mas mesmo tudo na nossa vida. Por isso, pensa bem se não vale a pena continuares a investir em ti e parares de uma vez por todas de desistir de ti e deste processo, ok? Então só quero dar-te aqui um grande abraço deste lado, dizer-te que está tudo bem, e está tudo bem não ter corrido bem até aqui, significa apenas que ainda não encontraste a forma certa para ti, mas que eu tenho a certeza que a forma certa para ti vai surgir, vai aparecer e tu vais conseguir ser bem-sucedida, ok? Por isso era assim esta a primeira mensagem que eu tinha para ti. Então, se
tu costumas dizer esta frase com muita frequência, esta ou algo idêntico, não é? De nunca vou conseguir, eu já fiz de tudo, comigo nada resulta, enfim, tudo o que envolve esta questão de frustração, de que não é para ti, de que as outras pessoas conseguem, mas tu não, ou seja, significa que tu estás a condenar o teu processo de emagrecimento. E isto é muito sério. Ok, estou-me a rir porque eu sou assim, mas porque também quero trazer leveza a este tema, mas eu quero dizer-te que cada vez que tu dizes que isto não é para ti, ou que, ok, até consegues emagrecer, mas depois recuperas tudo, e que não consegues ser consistente, e que para ti não dá, eu quero dizer que tu estás a condenar o teu processo de emagrecimento. E porquê? Por causa de uma coisa, de uma questão, de uma sigla que nos explica muita coisa. Que tem a ver com o quê? Que tem a ver com o pesar. Pesar é o quê? É o P-S-A-R. Tem a ver com pensamentos, sentimentos, ações e resultados. Eu vou-te explicar o que é que cada uma destas palavras significa e como isto está a ter impacto direto, ok? Eu não sou bruxa, mas eu tenho a certeza que está a ter impacto direto nos teus resultados. E enquanto continuares com este tipo de pensamentos, eu te garanto que tu nunca vais conseguir emagrecer. E isto não é uma praga que eu te estou a rogar, muito pelo contrário, ok? É apenas uma verdade que depois tu vais ver ou analisar o que está para trás, ou se continuares a insistir nestes pensamentos, depois daqui a um tempo tu me dirás ou não se eu tenho razão, ok? Então voltando aqui à questão do pesar, ok? O que é que significa o P? Pensamentos, o S? Sentimentos, o A? Ações e o R? Resultados. Então, cada vez que tu dizes estas frases, tu estás a condenar o teu processo de emagrecimento. Tu estás a dizer que não vais conseguir e, na verdade, não vais conseguir. Porquê? Porque imagina então esta situação. Uma mulher que pode ser mesmo tu, que já experimentou tudo e mais alguma coisa e os resultados acabam por não ser aqueles que tu desejas, até podes conseguir emagrecer, mas depois não consegues manter. O que é que isso faz? Ou o que é que isso naturalmente gera em ti? O tal pensamento da frustração, não é? Ou seja, o pensamento que comigo nada resulta, eu nunca vou conseguir, etc, etc. Quando tu pensas nisso, ou seja, quando tu crias esse tipo de pensamento à volta desta situação, o que é que isso vai fazer? Vai gerar um sentimento, não é? Seja o sentimento de eu odeio dietas, eu odeio as nutricionistas, eu já nem posso ver mais bolachas de arroz, eu já nem posso ver mais nada, ou seja, crias ali um sentimento quase de raiva, de repulsa, de ódio em relação a este tema, de frustração, enfim, ali um sentimento muito, ou vários sentimentos ali muito negativos. E depois passamos ao A, não é? Que é a ação. Se tu tens sentimentos negativos, não é? Como é que tu vais agir? Tu vais agir de forma negativa, não é? Tu vais começar a dizer assim para ti: ok, eu já fiz tudo, comigo nada resulta, então mais vale comer. Pelo menos enquanto eu como, eu sou feliz. Pelo menos enquanto eu como, eu sinto prazer. E assim, olha, pelo menos não tenho que me estar a chatear com quantidades, com se faço boas combinações, se faço não sei quantas refeições por dia, assim como, ao sabor do vento, sem regras, como me apetecer. Na verdade, eu sei que não consigo e não, por isso, para quê me esforçar? Por isso, olha, mais vale voltar aos velhos hábitos, mais vale continuar a fazer aquilo que eu sempre fiz. E depois temos o R, que é então o resultado. Qual é que achas que vai ser o resultado? Ou seja, uma pessoa que acredita que nunca vai conseguir emagrecer, cria ali um sentimento de raiva, ódio, repulsa, frustração em relação ao emagrecimento. As ações, né? Se eu estou frustrada, eu só vou fazer as neiras, que é mesmo assim. Ai é? Ai não resulta? Ai não dá? Ai não consigo? Então, bora comer. Pelo menos enquanto como eu sou feliz. Pelo menos assim não tenho que me chatear nem preocupar com estas coisas. Qual vai ser o resultado disso? Qual achas mesmo que vai ser o resultado? Achas que vai ser bom? Achas que vai aproximar-te daquilo que tu queres? Não vai.
E agora se calhar caiu-te uma ficha. E se calhar tu agora começas a pensar: quantas vezes eu até já não emagreci 5 quilos, mas depois vem uma semana mais desafiante ou alguma situação, o resultado começa a não ser o que eu quero, eu começo com este tipo de discurso, quando dou conta já estou a fazer tudo ao contrário da minha rotina, aliás já estou a sair da minha rotina, quando dou conta já voltei a recuperar tudo. Porquê? Porque muitas vezes é um momento, é uma virada de chave, é uma situação, sei lá, está a correr muito bem e de repente acontece alguma coisa com um familiar teu, ou um problema no trabalho, ou até vais de férias, relaxas um bocadinho e depois quando voltas pensas assim, então, já recuperei 2, tinha perdido 3, tinha perdido 5, ou seja, na verdade já só perdi 3. Fogo, isto se calhar assim não vai dar. E começa o quê? As ações negativas, não é? Começas a fazer escolhas que não te aproximam daquilo. E qual é o resultado? É este. Já pensaste em como a nossa mente comanda tudo? Tudo. Se tu dizes que não vais conseguir, tu não vais conseguir. E este silêncio foi propositado. É mesmo para te deixar a pensar. E isto aplica-se a tudo na tua vida, não só ao emagrecimento, mas eu estou aqui para te falar do emagrecimento. É como se nós condenássemos a nossa própria vida e condenamos no sentido que se nós dizemos isso, nós vamos agir de acordo com isso. Se nós acreditamos nisso, não é? Se nós temos esse tipo de pensamentos, nós vamos agir de acordo com isso. Mesmo que isso seja mau para nós. Entendes? Mas se tu te vês como uma pessoa que fracassa no emagrecimento, tu vais continuar a agir como uma pessoa que fracassa. Porque é isso que tu és. É isso que tu acreditas que tu és. Só que aquilo que tu foste até agora, ou aquilo que aconteceu até agora, não te define e não tem que ser assim para o resto da vida. E agora tu dizes-me assim, sim, Mariana, isso é tudo muito lindo e depois? E depois isto é um trabalho para o resto da vida e que nunca mais acaba. Esta é a verdade. Mas pode ser mais fácil. Pode ser mais leve. E eu tenho a certeza que se calhar tu estás aqui e nem nunca tinhas ouvido isto, nem nunca tinhas pensado nisto e nunca tinhas entendido certas coisas que te acontecem. E quando nós começamos a ter consciência, tudo muda e as coisas podem de facto mudar na nossa vida e começarem a ir numa direção diferente. Se realmente for isso que tu desejas, se isso realmente for uma prioridade para ti. Entendes? Então começa a ter cuidado com esses pensamentos. E agora tu dizes, Mariana, mas eu não controlo esses pensamentos. Está bem, não controlas. Mas tu és adulta, tens consciência e se eles surgirem, tu tens que pegar nesse pensamento e dizer assim, obrigada pensamento por tu teres aqui vindo chatear-me. Mas eu quero dizer-te que isto pode estar a ser um desafio, mas eu não vou desistir. Mas eu vou continuar. Mas eu vou seguir em frente. E é só isto. Tal como tu vês uma amiga tua a dizer eu nunca vou conseguir e não sei quê, não sei quê, o que é que tu lhe dizes? Claro que vais conseguir. Com calma, no teu tempo, a fazer as coisas que só tu podes fazer. E tu dizes isso a ti própria? Provavelmente não. Nós somos muito melhores a ajudar os outros do que a ajudar a nós mesmas. E eu, por mim, falo. Eu sou muito melhor a motivar os outros do que muitas vezes a motivar-me a mim. E já aconteceu, sobretudo na minha vida pessoal, dizerem-me assim: fogo, mas tu puxas tanto pelas outras pessoas e agora estás aí a dizer que não consegues, que não és capaz, né? Seja lá a fazer, sei lá, começar um desporto novo, por exemplo, estou-me a lembrar do ténis, que foi algo que me desafiou e continua a desafiar diariamente. Aliás, se vocês já viram um post que eu fiz, eu disse que ao fim do primeiro mês que eu não punha lá mais os pés. Porquê? Porque eu olhava à minha volta, via miúdos com metade da minha idade ou menos a jogarem muito e não sei o quê, e eu ali a lidar com aquela sensação de não ser capaz. Não, naquele caso era só falta de prática, não é? Mas ainda hoje, ao fim de algum tempo a jogar ténis, cometo muitos erros e vamos cometer sempre.
Aliás, há uma série que eu ando a ver e se quiseres até podes aí registar o Breakpoint, que é brutal a falar nisto, que nós olhamos para os atletas de topo e achamos que, uau, eles estão sempre... E não! E o que os vence é sempre a parte mental. O que os faz vencer ou o que os faz perder, não é? E isto é muito interessante de ver, isto é muito interessante de perceber. E então, se tu já és espetacular a ajudar os outros, tu tens que também ser espetacular a ajudar-te a ti. E não tens que esperar que seja ninguém que te venha salvar, ninguém que te venha motivar. Claro que se puderes ter à tua volta pessoas que te elevam, que te ajudam, que puxam por ti, melhor. Agora imagina que à tua volta não tens pessoas sequer que puxem por ti. Fazem exatamente o oposto, que é puxar para baixo. Então, esse é outro tema, que é estarmos cada vez mais atentas às pessoas que nos rodeiam, se são pessoas que nos estão a ajudar ou não. Ainda assim, tu não tens que esperar nada de ninguém, não tens que esperar que ninguém te salve. Só tu te podes salvar, só tu te podes motivar. E isto que eu te estou a dizer é algo que tu não precisas de dinheiro, não precisas de fazer nada do outro mundo, não precisas de, sei lá, saber fazer uma cambalhota. Não, tipo, é só estares atento àquilo que tu dizes sobre ti e automaticamente corrigires isso. Para deixares de condenar os teus resultados. E ok, vão aparecer dias difíceis, vão aparecer dias duros e está tudo certo. E esses pensamentos vão surgir, mas mais importante é tu saíres dali, saíres daquele buraco. Ok, eu percebo que isto aconteceu, eu hoje estou-me a sentir assim, mas eu não desisto. Mas eu vou em frente, mas eu continuo. É só isto que eu quero. E está tudo bem haver dias que não está tudo bem. O problema é quando esse dia não está tudo bem, vira todos os dias. Entendes? Também não queiras que agora os teus pensamentos sejam só coisas perfeitas e lindas e maravilhosas, que não vão ser. Agora, tu tens uma coisa muito importante, que é a consciência do que é que estás a pensar, do que é que está aí na tua cabeça. E tal como eles surgem, tu podes substituí-los por outros. Tu podes ser mais meiga, mais doce, mais carinhosa contigo. É só isso que eu quero para ti. Ok? Então trago assim 3 passos muito simples e práticos, ok? Porque não vale a pena eu estar só aqui a falar, mas depois não dizer como é que tu podes fazer isto, para tu realmente começares a estar mais atenta àquilo que tu pensas e dizes sobre ti mesma em relação ao emagrecimento. Então podes mesmo até registar nas notas do teu telefone, arranjar um caderninho pequenino, sempre que vem um certo pensamento em relação ao teu emagrecimento, escreveres, não é? Escreveres o que é que tu dizes sobre ti. Eu vou conseguir, eu sou incrível, sou maravilhosa, eu consigo. Ou se por outro lado, não, eu não vou conseguir. Eu consigo emagrecer, mas depois eu recupero tudo com a mesma... Para perder é difícil, mas para recuperar é super fácil. Eu consigo perder 5 quilos, mas depois não passo dali. Ou eu nunca vou conseguir. Ou comigo nada resulta. Aponta tudo aquilo que tu costumas dizer sobre o teu processo de emagrecimento e sobre esta área na tua vida. E depois de veres isso, eu quero que com uma caneta verde sublinhes aquelas que são ótimas e que é para manter, ok? Aquelas expressões que tu dizes, uau, eu consegui, excelente, vai em frente, ok? Essas são para manter. As que não são, sublinhas com uma caneta a vermelho, ok? E à frente dessa frase que tem sublinhado a vermelho, vais reformular essa frase. Imagina que tu escreveste comigo nada resulta. Sublinhas com vermelho e à frente o que é que tu vais escrever? Por exemplo, eu vou dar o meu melhor para que isto resulte. Eu vou fazer até dar certo. E sublinhas a verde, ok? Então, eu quero mesmo que tu estejas atenta. E se tu és uma pessoa mais visual, aconselho mesmo que escrevas e que tenhas esse papelinho sempre contigo e muito próximo de ti. Se fores uma pessoa que não precisa tanto da escrita, podes fazer isto mentalmente. Só que mentalmente nós já temos tantas tarefas, tanta coisa na nossa cabeça que eu não quero correr o risco de te esqueceres de fazer este exercício. Então, se calhar, inicialmente até aconselho mesmo que seja escrito, ok? Percebes qual é que é o pensamento, o que é que tu pensas sobre aquilo,
como é que estás a pensar sobre o teu processo e reformular. E cada vez que vem uma má frase, mesmo no dia-a-dia, mesmo que não tenhas um papel nem o telefone à mão, começas a dizer, não vou conseguir. Claro que eu vou conseguir. Eu vou fazer para que isto resulte. Eu vou fazer até dar certo. E às vezes o fazer até dar certo implica falhar muitas vezes. Implica errar muitas vezes até chegar lá. Não é? Para hoje termos o que quer que seja, para hoje termos um computador, um telemóvel, houve muita gente que teve que errar até chegar aqui. Houve muitas coisas que cá tiveram que explodir e não correr bem para hoje nós termos aquilo que temos e termos acesso àquilo que temos. Entendes o que eu quero dizer? Então o fazer até dar certo, eu adoro essa frase. E também adoro uma frase que é, se tu nunca desistires, mais cedo ou mais tarde tu vais lá chegar. Agora, para tu nunca desistires, tu tens que trabalhar aqui. Tu tens que estar atento àquilo que tu dizes sobre ti e, mais importante, é às ações que tu estás a fazer consoante isso. Porque se houver um dia que tu fazes tudo ao lado, pensa como é que tu começaste esse dia. Se calhar começaste esse dia desanimada, se calhar começaste esse dia frustrada, se calhar não é, o dia não começou bem por algum motivo. E quando tu dás conta, e então, se tivesses este conhecimento, esta consciência, tu começavas o dia, ok, até podia não começar da melhor forma, mas ao mesmo tempo dizia assim, para lá. Não é comigo nada resulta. Comigo vai resultar. Eu vou fazer até dar certo. Eu vou fazer até resultar. Eu vou encontrar a solução para mim. Eu vou encontrar o meu método. Eu vou conseguir. E eu tenho a certeza que mesmo que esse dia esteja... não te sintas tão bem, eu tenho a certeza que as tuas ações já vão ser diferentes. Porquê? Porque é como se começaste o dia ali não tão bem, mas entretanto veio uma luz para aquele momento, para aquele pensamento. E isso faz-nos automaticamente, como, sei lá, como aqueles dias em que nós acordamos e pensamos, hoje ficava aqui o dia todo. Mas depois, quando dás por ti, dás um salto na cama e bora lá e vamos conquistar o mundo. É isto que acontece. Não vale a pena tu pensares que o normal é estarmos sempre bem e que o ideal, nem é o ideal, é que o objetivo é estarmos sempre bem, porque isso não existe. Isso é irreal. Isso é um milagre. Ok? Percebe que todos os resultados que tu tens na tua vida não são bons nem maus. São apenas o reflexo das tuas escolhas. Ainda hoje a falar com uma cliente, ela me dizia realmente o fim de semana até consegui equilibrar, mas ontem tive aqui umas questões e quando dei por mim, meu Deus do céu, não foi um dia em que acabei por beber menos água, saltei aqui algumas refeições, as coisas saíram aqui um bocadinho da normalidade e ok, hoje o resultado é este. E claro, qual é o primeiro instinto e a primeira reação é pois, comigo nada resulta, eu até perco com facilidade, mas para ganhar ainda é com mais facilidade e não sei o quê. E eu só lhe disse assim, rotina igual a resultados incríveis. Não rotina, ou sair da rotina, igual a resultados não incríveis. E agora a questão é, o problema é o resultado que tu tens hoje? Aliás, não é um problema. O que é que aconteceu para o resultado de hoje? Porquê é que o resultado de hoje era esperado? Porque o que está por trás do que aconteceu ontem foi a não rotina. Se tu ontem não cumpriste a rotina normal, o que é que tu querias hoje? Não é? É como, sei lá, imaginem uma pessoa que recebe dinheiro diariamente, ou seja, que trabalha para alguém que todos os dias recebe o dinheiro e chega a um dia que não recebe o dinheiro. Pode ser por outras razões, ok? E porquê é que ela não recebeu dinheiro? No dia anterior não veio trabalhar. Como é que ela quer receber o dinheiro se não trabalhou no dia anterior? E aqui é igual. Como é que ela queria hoje ter um resultado espetacular se ontem não fez a parte dela, se não fez aquilo que costuma fazer, se não... Entendes que não, o problema não é o resultado, é aquilo que esteve por trás. E isto dá-nos uma tranquilidade incrível, que é realmente quando eu faço as coisas, os resultados vêm. Então o foco será sempre a rotina, será sempre o hábito. Mas tem que ser uma rotina e hábitos que façam sentido para ti. E ela é daquelas que, Mariana, eu adoro a minha alimentação. Eu adoro a minha rotina.
Mas realmente ontem, olha, senti-me mais cansada, tive um fim de semana em que dormi menos e quando dei por mim, olha, saltei pequeno almoço, depois ao almoço já comi mais, depois à tarde também acabei por comer outras coisas, depois já nem treinei, ou seja, quando dei por mim já estava a pensar, fogo, que dia! Só fiz asneiras. E lá está, só fiz asneiras. O que é que isso vai dar? Asneiras. Porquê? Porque não somos amorosas connosco. Não somos gentis connosco. Não percebemos que, ok, eu estou mais cansada. E eu disse-lhe, eu, sem descansar, não funciono. E eu sou muito obcecada pelo meu descanso. Ainda as últimas férias, o primeiro dia eu tinha dormido 3 horas, porque apanhei um voo super cedo e tive que acordar super cedo. A minha primeira preocupação foi, eu tenho que repor este sono. E o que é que eu fiz? Foi, nos primeiros dias de férias, ok, aproveitava muito durante o dia, mas à noite fazia questão de deitar cedo. E ao fim de 2, 3 dias tinha a minha energia reposta. E claro que podia não ter feito isso logo nas férias, podia ter esperado, sim, mas eu sou muito obcecada com a minha energia e com a forma como eu me sinto, porque sabia que também não ia aproveitar tantas férias se não estivesse bem disposta e com energia, porque depois parece que só me apetece dormir, só me apetece não fazer nada, entendes? E como é que eu sei isto? Porque eu me conheço, porque eu sei o quanto para mim é importante o descanso e o quanto eu valorizo isso. Agora, imagino que é muitas pessoas que se sentem assim, mas mesmo assim depois não dão prioridade ao descanso e continuam a insistir no mesmo. Eu tenho que continuar a treinar, eu tenho que fazer tudo igual, como se tivesse a máxima energia. Ok, mantém a tua rotina, mas inclui prioridade ao teu descanso. E isto nós só conseguimos com autoconhecimento. E com sabermos também as bases para uma vida saudável. Não se trata apenas do peso, entendes? Trata-se de tudo no geral. Te sentires bem, te sentires com energia, com paciência. Por isso, os 3 passos, já sabes. Identificares aquilo que tu dizes sobre ti, sobretudo naqueles dias mais escuros. Porque nos dias bons, acredito que as frases e aquilo que tu pensas sobre ti é espetacular. Que também podes apontar para reforçares e para leres nos dias menos bons, ok? Porque eu digo muito isto às minhas clientes, que é, quando tu tens um excelente resultado, guarda bem essa emoção, guarda bem isso que nós estamos aqui a dizer e a celebrar, que é para os dias menos bons tu lembraste que conseguiste isto, que foste tu que conseguiste isto. E aqui é igual, mas o que eu quero que tu dês mais importância é aos pensamentos negativos que tu tens sobre ti, porque isso vai levar a ações mais negativas, a resultados mais negativos. Então eu quero que tu comeces a tratar-te com mais carinho, com mais empatia, como se estivesses a tratar de alguém que tu gostas muito. E aliás, eu espero que tu gostes muito de ti. Às vezes nós nem nos apercebemos que nos tratamos dessa forma e que afinal isto não é estarmos a tratar bem de nós. Ok? Então está muito atenta e se for preciso, escreve e converte essas frases negativas em frases mais positivas. E lembra-te, tudo aquilo que tu pensas e dizes sobre ti é o, é o karma, não é? Do género. Tu dizes isso sobre ti, mesmo que tu aches que é mau e que não é isso que tu queres, é isso que tu vais ter. Porque depois tu vais agir de acordo com isso. Ok? Sei que estou assim a fazer algumas pausas, mas é mesmo para te levar a refletir, a pensar sobre a forma como tu tens escolhido agir nos últimos tempos, nos últimos anos, talvez. E lembra-te sempre, um pensamento negativo vai ter sempre um resultado mais negativo. Agora, se tu substituís esse pensamento negativo por um pensamento mais positivo, mais fortalecedor, e às vezes não é, mas temos que ser sempre. Não, mas é substituís aquele pensamento por algo, ninguém está a dizer, isto é difícil, isto é fácil. Não. Emagrecer é difícil, emagrecer é fácil. Não. Eu não digo para tu dizeres que é fácil, mas digo para dizeres que eu vou fazer até que resulte, eu vou fazer até dar certo. E isso é totalmente diferente. E faz-te quê? Faz-te ter vontade de agir. Bora lá fazer até dar certo. É só estares atenta a esse tipo de
coisas que tu dizes, que tu pensas sobre ti, sobre o teu processo de emagrecimento. Ok? E eu quero muito saber o que é que tu achaste deste episódio, o que é que te surpreendeu mais, o que é que tu descobriste sobre ti. Por isso, podes enviar uma mensagem, seja no Instagram, seja comentar aqui no YouTube, seja responderes também no Spotify, que também tens lá um espaço para deixares a tua opinião, ok? Eu espero que realmente eu consiga trazer aqui uma virada de chave, uma leveza, um abrir aqui da tua mente e que tu consigas olhar para o teu emagrecimento de uma forma diferente e, sobretudo, que eu faça ou que eu te ajude a renascer a tua esperança, a renascer a esperança de que sim é possível, de que sim tu vais conseguir e de que sim, se não resultou até agora, tal como tu não desistes do teu carro, lembras-te daquela história, tu também não vais desistir de ti, ok? Porque se tu adoras viver, adoras as pessoas à tua volta, para viveres e para estares bem para elas, tu tens que estar bem contigo primeiro. Por isso não penses que isto é um ato de egoísmo, que isto é um capricho. Não. A pessoa mais importante da tua vida, por mais que tu aches que não, serás sempre tu mesma. E pensa como é que tu te tens tratado, se tu te tens ajudado neste campo. Porque aquilo que eu faço com as minhas clientes, e elas sabem que o meu acompanhamento é muito próximo, muito personalizado, nos dias em que elas não estão tão bem, é só trazer-lhes a luz ao de cima, é só lembrar-lhes do brilho que elas têm, da energia, da força que têm, e elas vão dizer assim, ai, obrigada pelas tuas palavras. E é muito giro ver ao longo do tempo como elas próprias depois já começam a ser elas mesmas a acender a luz delas, e é do género, ok, hoje não correu tão bem, mas Mariana foi por isto, e eu hoje vou fazer isto, e agora não sei o quê. E eu digo, uau, quase que já nem precisas que eu puxe por ti, que eu te dê a mão, que eu te faça lembrar. Agora, claro que este processo não é fácil. E claro que tu precisas de ajuda, tu não precisas de passar por isto sozinha, ok? Por isso, eu espero que tu tenhas gostado muito deste episódio. Já sabes, eu gosto sempre de receber as vossas críticas, as vossas informações, sugestões de novos episódios, aquilo que te fizer sentido. Adoro falar convosco, por isso estás totalmente à vontade. E já sabes, vemo-nos no próximo episódio. Cuida de ti com amor e por amor. E se estás a ver aqui no YouTube, clica no sininho para estar sempre a par de todas as novidades, ok? Então vá, um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho!